As manchetes estão cada vez mais assustadoras. Todos os dias somos bombardeados com notícias de conflitos, ameaças, tensões diplomáticas e movimentos militares que fazem a humanidade se perguntar: estamos realmente à beira de uma terceira guerra mundial? O clima de instabilidade global nunca esteve tão acentuado, e os sinais parecem se alinhar com aquilo que há milhares de anos foi registrado nas Escrituras como alertas para a humanidade. Quando olhamos para os cenários atuais, o conflito entre Rússia e Ucrânia, as crescentes ameaças no Oriente Médio envolvendo Israel, Irã, Hezbollah e Hamas, além das tensões envolvendo Estados Unidos, China, Coreia do Norte, Taiwan e a OTAN, percebemos que há uma série de peças se movimentando no tabuleiro geopolítico mundial. Tudo isso acende um sinal de alerta não apenas para os governos, mas também para quem observa os eventos à luz das profecias bíblicas. A palavra de Deus nunca nos deixou sem respostas. Em Mateus 24, 6, 7, Jesus advertiu claramente: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Essas palavras atravessam gerações e soam, hoje, mais atuais do que nunca. O aumento dos conflitos, das tensões e do medo coletivo são sinais que apontam para algo muito maior do que simples desentendimentos políticos. Aliás, antes de aprofundarmos ainda mais nesse tema tão relevante, eu quero te fazer um convite muito especial. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você deseja estar sempre alinhado com a verdade da palavra, entender os acontecimentos do mundo à luz das Escrituras e fortalecer sua fé, então se inscreva no canal agora, ative as notificações, deixe seu like e comenta aqui o que você pensa sobre esse tema. Isso não apenas fortalece a nossa comunidade, mas também ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Agora sim, vamos continuar. A pergunta que muitos fazem é: a Bíblia fala sobre uma terceira guerra mundial? E a resposta direta é: não de forma explícita. Não existe na Bíblia um versículo que diga claramente haverá uma terceira guerra mundial. No entanto, as Escrituras revelam cenários de grandes conflitos globais, catástrofes e guerras que antecedem a volta de Cristo. Esses eventos são descritos como parte dos princípios das dores, e fazem parte do cumprimento do relógio profético de Deus para a humanidade. Se observarmos com atenção, o livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, menciona uma guerra profética conhecida como a Guerra de Gog e Magog, onde nações se levantariam contra Israel. Muitos estudiosos acreditam que esse conflito ainda não aconteceu e que poderá envolver uma coalizão de potências do norte, o que poderia, sim, gerar um cenário com proporções globais. Além disso, o livro do Apocalipse também descreve um tempo onde as nações estarão em guerra, acompanhadas de pestes, fome e catástrofes naturais. O capítulo 6, ao falar dos 4 cavaleiros, menciona o Cavaleiro Vermelho, que representa a guerra, tomando a paz da terra. É um tempo em que a humanidade experimentará níveis de violência e destruição jamais vistos antes. Observando a realidade atual, percebemos que as alianças militares, as disputas econômicas e os avanços tecnológicos em armamento são elementos que podem, a qualquer momento, desencadear um conflito sem precedentes. As potências estão cada vez mais armadas, e os discursos de paz parecem cada vez mais frágeis diante da sede de poder, controle e domínio. Quando olhamos para o Oriente Médio, especificamente, percebemos que Israel continua sendo o centro das atenções mundiais, exatamente como a Bíblia profetizou. Os conflitos constantes envolvendo nações vizinhas, o avanço dos interesses iranianos e as constantes ameaças de grupos terroristas mostram que a região é, de fato, um barril de pólvora prestes a explodir. Por outro lado, no cenário europeu, a guerra entre Rússia e Ucrânia já ultrapassa anos e arrasta consigo ameaças veladas e diretas contra a OTAN, os Estados Unidos e aliados. A possibilidade de uma escalada envolvendo armas nucleares não é mais uma teoria conspiratória, mas uma preocupação real, discutida abertamente em conferências e discursos diplomáticos. Ao mesmo tempo, a tensão crescente no Pacífico, envolvendo China e Taiwan, além das provocações constantes da Coreia do Norte, adiciona mais combustível a esse cenário caótico e imprevisível. É como se várias linhas de pólvora estivessem sendo acesas ao mesmo tempo, caminhando para um ponto de encontro perigoso. E é exatamente aqui que precisamos lembrar: Deus não nos chamou para viver em desespero, mas em discernimento. As profecias não existem para gerar pânico, mas para nos preparar, nos posicionar espiritualmente e nos lembrar que nada foge ao controle do Eterno. Ele já sabia de tudo isso, e por amor,
deixou registrado na sua palavra os sinais que antecedem o cumprimento do seu plano para a humanidade. O mais impressionante é perceber como a Bíblia, escrita há milhares de anos, descreve com precisão o comportamento da humanidade nos dias atuais. Em 2 Timóteo 3, 1-5, encontramos uma descrição quase jornalística dos tempos modernos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Uma lista que reflete perfeitamente a decadência moral, espiritual e social que estamos testemunhando. Vivemos uma geração dominada pela busca desenfreada por poder, controle, dinheiro e influência. E é justamente essa fome de dominação que alimenta os conflitos e as tensões globais. Nações estão dispostas a tudo para proteger seus interesses, mesmo que isso signifique levar o mundo inteiro à beira da destruição. Mas atenção, nem tudo que parece guerra física é, de fato, apenas guerra entre nações. As Escrituras revelam que por trás dos conflitos visíveis existe uma guerra invisível, espiritual, muito mais poderosa e perigosa. Em Efésios capítulo 6 versículo 12 nos alerta: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que os grandes embates que vemos nos noticiários, as ameaças nucleares, os bombardeios, os discursos de ódio, os bloqueios econômicos e as alianças militares, são, na verdade, reflexo de uma batalha espiritual que ocorre nos bastidores da humanidade. Uma guerra que envolve reinos espirituais, onde o inimigo de nossas almas busca acelerar o caos, a destruição e a confusão, desviando o maior número possível de vidas do propósito de Deus. E aqui cabe uma reflexão profunda. Será que estamos espiritualmente preparados para enfrentar tudo isso? Será que entendemos que mais do que se preocupar com armas e exércitos, a nossa preocupação principal deve ser o estado da nossa alma, da nossa vida espiritual e do nosso relacionamento com Deus? Jesus foi muito claro quando, em Lucas 21, 9-11, disse: quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Isso nos mostra que os sinais não são isolados. Eles fazem parte de um conjunto de eventos que vão se intensificar até o cumprimento final das profecias. E não podemos ignorar que, além dos conflitos militares, estamos vendo um crescimento absurdo de catástrofes naturais, pandemias, fome, crises econômicas e desordem social. Tudo está se encaixando como peças de um quebra-cabeça profético, que a cada dia revela uma parte do quadro completo. Ao mesmo tempo, é assustador perceber como o discurso de paz e segurança se tornou frequente nos encontros das grandes potências. Curiosamente, a própria Bíblia menciona isso em 1 Tessalonicenses 5:3, quando diz: quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É um alerta direto de que, muitas vezes, a promessa de paz feita pelos homens é, na verdade, a preparação para um colapso ainda maior. O sistema do mundo está caminhando a passos largos para um cenário de unificação global, seja econômica, política ou até mesmo espiritual, o que, biblicamente, se alinha às profecias sobre o surgimento de um governo mundial, liderado pelo Anticristo. Esse sistema só será plenamente instaurado após eventos de grande comoção mundial, e uma guerra de proporções inéditas pode ser justamente o gatilho que impulsiona esse cenário. Mas, antes que o medo tome conta do seu coração, eu preciso te lembrar de uma verdade poderosa: Deus não perdeu o controle. Nada disso acontece sem que esteja dentro dos limites permitidos por Ele. As guerras, os rumores, os conflitos, tudo isso faz parte do cumprimento profético que prepara o mundo para o retorno de Jesus Cristo. É justamente nesse contexto que precisamos estar mais atentos do que nunca. Porque enquanto o mundo observa as movimentações militares, a economia quebrando e os discursos diplomáticos fracassando, nós, que conhecemos as Escrituras, entendemos que isso tudo são apenas ecos do que já estava determinado nas profecias bíblicas há milhares de anos. O próprio livro do Apocalipse, em seus capítulos finais, descreve batalhas espirituais e físicas que envolverão todas as nações da terra. É a culminação de tudo o que os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus anunciaram. É o início do fim dos tempos como conhecemos. Por isso,
Mais do que se preocupar com as notícias, este é um tempo de olhar para dentro, ajustar sua vida com Deus, se arrepender, buscar a presença do Espírito Santo e estar firme na palavra. Porque, ainda que o mundo desmorone lá fora, aqueles que estão firmados na rocha, que é Cristo, estarão seguros. Enquanto a humanidade segue olhando para os grandes conflitos, para as alianças políticas e para as movimentações dos exércitos, há algo ainda mais sério acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. Porque, além das guerras que os olhos podem ver, existe uma guerra invisível, silenciosa e extremamente destrutiva, que atinge não apenas nações, mas também famílias, casamentos, mentes e corações. Muitos estão tão ocupados acompanhando os noticiários que não percebem que a maior batalha acontece dentro da própria casa, no interior da própria alma. O inimigo tem usado as crises globais para semear medo, ansiedade, depressão, incredulidade e até mesmo afastamento de Deus. Enquanto uns se preocupam com bombas e exércitos, outros estão sendo destruídos por batalhas internas, sem nem perceber. É por isso que esse alerta não é apenas sobre geopolítica, sobre Israel, Rússia, China, Ucrânia ou qualquer outro país. Esse alerta é espiritual. É sobre entender que os sinais não estão apenas lá fora, mas também dentro de nós, mostrando que é hora de acordar, de se posicionar espiritualmente, de fortalecer a fé e realinhar o coração com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se olharmos com olhos espirituais, veremos que todos esses eventos estão convergindo para um único propósito: preparar o mundo para o cumprimento final das profecias e, sobretudo, para o retorno glorioso de Jesus Cristo. E isso, meu irmão, minha irmã, não é motivo de medo, é motivo de esperança. Porque, para quem está em Cristo, tudo isso não representa o fim, mas o começo de uma nova história, de um novo tempo, de um reino que jamais será abalado. É curioso perceber que, em meio a tanto caos, ainda há quem escolha ignorar os sinais. Pessoas que seguem vivendo como se nada estivesse acontecendo, mergulhadas em uma rotina vazia, dominadas pelos próprios desejos, preocupadas apenas com o material, com o ter, com o parecer, sem perceber que o mundo está em contagem regressiva. E sabe, isso também estava profetizado. Jesus disse em Mateus 24, 37 e 39, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. É exatamente isso que vemos hoje, uma geração distraída, anestesiada, cega espiritualmente, ignorando sinais que estão por toda parte. Por isso, eu te pergunto, você está preparado? A sua vida está alinhada com Deus? Se hoje fosse o último dia, você estaria pronto para encontrar-se com o Senhor? Essas são perguntas que não podem mais ser adiadas. Porque os eventos que se desenrolam diante dos nossos olhos não são coincidência, não são aleatórios, são parte do plano profético que Deus revelou na sua palavra. E atenção, não é hora de viver como quem não tem esperança. Sim, as Escrituras falam sobre guerras, rumores de guerras, sobre tribulações e tempos difíceis. Mas também falam sobre promessa, redenção, livramento e vitória para aqueles que estão debaixo da aliança com o Senhor. Isaías 41:10 traz uma palavra poderosa para esse tempo. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A verdade é que, mesmo que o mundo desmorone, existe um refúgio seguro para quem confia no Senhor. Mesmo que as nações se levantem umas contra as outras, mesmo que a economia quebre, que os sistemas colapsem, que os governos falhem, aquele que está firmado em Deus permanece de pé, porque a sua esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus que nunca falha. Por isso, mais do que nunca, esse é um tempo de vigilância. Um tempo de oração, de busca, de arrependimento e de consagração. Não podemos mais viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Porque, na verdade, o relógio profético está avançando, e cada novo conflito, cada nova crise, cada nova tensão global é mais um lembrete de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. E é exatamente por isso que essa mensagem precisa ser compartilhada. Porque há milhões de pessoas que ainda estão dormindo espiritualmente, vivendo como se nada estivesse acontecendo. E talvez Deus tenha te trazido até aqui, até esse vídeo, para abrir os teus olhos, para te despertar, para te lembrar que Ele está no controle, mas que você precisa fazer a sua parte. Talvez você esteja vivendo dias de medo, de incerteza, de ansiedade, olhando para os noticiários, sentindo o peso das ameaças de guerra, das crises, das inseguranças.
Mas hoje Deus te diz: olha para mim. Não tema. Eu sou o teu refúgio, tua fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como está escrito em Salmos 46, 1-2. Diante de tudo isso, uma verdade se levanta como um grito no meio do caos. O mundo pode até estar caminhando para um colapso, mas aqueles que estão em Cristo estão caminhando para a eternidade. As profecias não existem para gerar desespero em quem crê, mas sim para acender um alerta, despertar os adormecidos, fortalecer os que estão fracos na fé e preparar o povo de Deus para o que está por vir. Talvez você esteja se perguntando: então, vai mesmo acontecer uma terceira guerra mundial? A resposta honesta, olhando tanto para a Bíblia quanto para o cenário atual, é que tudo aponta para um cenário de grandes conflitos, de guerras sem precedentes, de alianças sendo quebradas, de nações se levantando umas contra as outras. O que é certo, segundo as Escrituras, é que tempos difíceis estão por vir, e eles já começaram. Mas também é certo que Deus nunca deixou e jamais deixará de cuidar daqueles que o buscam, daqueles que entregam suas vidas nas mãos dele. Não há segurança nas armas, não há segurança nos governos, nem nas nações. A única segurança verdadeira está em Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, aquele que reina soberano sobre toda a terra. Enquanto o mundo busca acordos, tratados, alianças e falsas garantias de paz, o povo de Deus entende que a verdadeira paz não vem dos homens, mas do alto. E é por isso que, em meio a tanto medo, insegurança e pavor, nós podemos, sim, encontrar descanso, porque sabemos que todas essas coisas já estavam previstas, e que nada foge do controle do nosso Deus. Se há algo que essa mensagem precisa deixar claro hoje, é que o tempo da indecisão acabou. Não dá mais para ficar em cima do muro, vivendo uma vida morna, dividida entre Deus e o mundo, entre a fé e o medo, entre o compromisso com o reino e a busca desenfreada por coisas passageiras. Ou você se posiciona hoje, ou as circunstâncias vão te empurrar para lugares que você nunca quis estar. Se há um clamor no céu sendo ecoado sobre a terra, ele diz: voltem-se para mim enquanto é tempo. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem-no enquanto está perto. Isaías 55:6. Porque chegará o dia em que muitos buscarão respostas, buscarão socorro, mas não encontrarão mais. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. E se você chegou até esse ponto do vídeo, entenda uma coisa: não foi por acaso. Deus está te chamando. Ele te trouxe até aqui porque te ama, porque quer te despertar, te fortalecer e te preparar. A guerra lá fora pode até ser inevitável, os conflitos podem crescer, mas a maior batalha ainda é a do seu coração, e ela só pode ser vencida quando você se rende ao amor, ao cuidado e ao senhorio de Jesus Cristo. Por isso, eu quero te encorajar: não viva mais na superfície. Mergulhe na presença de Deus. Leia a Bíblia. Ore. Busque entendimento. Fortaleça sua fé. Se aproxime do Senhor enquanto há tempo. Porque quem está em Cristo não teme o futuro, ele espera, com esperança viva, a redenção que se aproxima. Que essa mensagem gere em você não um espírito de medo, mas sim um espírito de preparação, de discernimento, de arrependimento e, acima de tudo, de esperança. Porque o mundo pode até estar em guerra, mas quem está com Cristo vive em paz, uma paz que excede todo entendimento. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero, de coração, que essa mensagem tenha tocado sua alma, te despertado, te fortalecido e renovado sua fé. Que ela te ajude a enfrentar os dias difíceis com esperança, coragem e confiança no Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e guarde sua vida, sua casa e sua família. E que, em nome de Jesus, a gente se encontre no próximo vídeo. Até lá, e que Deus te abençoe.